Boa tarde. Meu nome é Cláudia e eu sou professora formada em pedagogia e trabalho com artes visuais. Nós vimos que existe uma necessidade muito grande de reaproveitar o material que é jogado fora. E me veio a ideia, depois de trabalhar tanto tempo com arte, que o melhor caminho é mostrar para as crianças como é que a gente desenvolve um projeto a partir de resíduos da construção civil. Eu busquei o apoio de uma empresa que trabalha com resíduos de construção civil, entre outros. Eles têm um aterro aqui em Uberaba, Minas Gerais, é a Soma Ambiental. E junto com eles, nós propusemos às escolas públicas e municipais de Uberaba que montássemos um projeto onde eu pudesse explicar para as crianças que o material que a gente encontra em todos os lugares poderia se tornar esculturas. Então a nossa missão foi mostrar que tudo aquilo que a gente puder reaproveitar se transforma em arte. O projeto deu muito certo, foi feito 2 fases. O primeiro semestre de 2019, com crianças menores de 7 a 8 anos, até 9, no primeiro semestre. E no segundo semestre, com crianças de uma outra escola, com uma idade de 10 a 14 anos. As 2 fases deram muito certo. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente produz as esculturas. Os nossos trabalhos de escultura, eles se iniciam com o material que a gente encontra jogado por aí. Então, basicamente, para montar uma escultura, a gente usa arame, o alicate que a gente precisa, não precisa ter 2, você pode ter um só, que pode ser o de corte. Esse aqui mais antigo até tá sem mola, não tem problema. Porque esse arame eu encontrei jogado numa caçamba de lixo. E depois, com o arame, a gente usa também o papel de saco de cimento, que é a nossa matéria-prima, é o principal que a gente precisa. E nós temos 2 opções, a gente pode usar a cola comum, se você não puder comprar a cola, a gente faz o grude, que seria aquele que a gente usava antigamente, feito com polvilho e água, tá? Então a gente dá, para dar o formato na nossa peça, a gente pega um pedaço de arame, medindo ele a gente começa pela cabeça e os ombros. A gente monta cabeça e ombro. Simplesmente assim. Com um outro pedaço, vou cortar para mostrar para vocês que não é difícil, inclusive as crianças nunca tinham pegado num alicate e se sentiram assim muito animadas para poder usar o alicate, simplesmente cortar um pedaço de arame, nunca tinham feito isso. A segunda parte seria montar o esqueleto. Olha, a gente já começa a dar o formato. Então agora eu mostro para vocês a peça, que é um esqueleto como se fosse o corpo humano mesmo. Cabeça, tronco e membros. A próxima parte não é difícil. A gente pega o saco de cimento, normalmente a gente lava, deixa secar, como se fosse roupa no arame. Não precisa da tesoura, você vai simplesmente rasgar o papel, porque ele é muito bom de trabalhar. Você passa, eu vou passar a cola. Não precisa de muita cola. Espalha. E depois a gente começa a cobrir o corpo. Então nós vamos recapitular para vocês entenderem. Arame coberto com saco de cimento. Aqui, o corpo que tomou forma, arame, saco de cimento, passamos a cola e demos o formato. Agora vem a parte que fica bacana. A gente tem aqui nessa vasilha uma mistura de cimento e água. Então faz uma mistura mais molezinha e nós vamos cobrir a peça para ela ficar mais rígida. Então a gente vai usar os pincéis normais que a gente usa e vai passando uma camada de cimento para cobrir a peça. Tá vendo? Não é difícil? E são materiais que a gente encontra jogados por aí. Quando a gente fala isso para as crianças, eles acham que é muito difícil e na verdade não é. Eu tenho uma história para contar para vocês no final desse processo todo, que vocês vão perceber que qualquer pessoa pode fazer uma escultura.
e que a gente encontra jogado por aí não é lixo, é arte. Só demanda um pouco de cuidado, de estudo, para a gente poder fazer. E agora então, vou deixar aqui na nossa sequência, eu vou mostrar para vocês que a próxima fase, depois que seca o cimento, a gente leva um dia só, de um dia para o outro ele seca o cimento. A gente vai começar a fazer a pintura. A gente usa essa tinta, que também pode ser substituída pela tinta látex, que sobra do material de construção, da construção civil. A gente faz a pintura da peça, o Don Quixote, que a gente fez a pintura com a tinta látex e a gente misturou o xadrez. Aqui tem o xadrez, aqui olha, isso aqui é uma tampinha de garrafa, esse aqui são os lacres da garrafa de vinho, esta é uma colher que eu encontrei jogada na rua, uma concha, estava enferrujada, essa é uma colher de sorvete que foi amassada e virou as orelhas, uma corrente, um pedaço de madeira. Então, tudo o que a gente encontra jogado por aí se transforma em arte. E essa é a melhor parte, porque a gente vai ressignificando os materiais. Eles se transformam em arte. E é isso que a gente ensina para as crianças. Encantar o olhar com aquilo que não tinha nenhum valor. É isso. Olá! Meu nome é Cláudia, sou professora formada em pedagogia e trabalho com artes visuais. Nós tivemos uma ideia, que foi uma iniciativa bem bacana, junto com uma empresa chamada Soma Ambiental, em Uberaba, Minas Gerais. Nós percebemos que essa empresa recolhe resíduos da construção civil, entre outros, e esses resíduos eram simplesmente levados para o aterro, um aterro sanitário que a gente tem aqui, que é da competência dessa empresa. E nós percebemos que os resíduos simplesmente eram colocados, cada um no seu lugar certo. Mas para nós isso é muito pouco. E foi aí que percebemos que podíamos, através disso, iniciar um projeto que se chamou RART, Reciclando com Arte. A empresa me deu todo o apoio com o material que a gente necessitava e nós fomos atrás das escolas públicas de Uberaba para ensinar para as crianças a transformar resíduos da construção civil em arte. E a proposta inicial foi fazer esculturas. Inicialmente, no primeiro semestre de 2019, nós conseguimos, com uma escola no Distrito Industrial, ensinar para as crianças de 7 a 10 anos como é que a gente podia montar esculturas com lixo, com as sobras. Eles se estranharam bastante, mas quando nós mostramos que o material é simples e que o processo também é tranquilo, nós tivemos uma surpresa incrível. O projeto teve duas fases, a primeiro semestre de 2019 e no segundo semestre, que foi com crianças de um outro bairro que também fizeram esculturas, mas de idades entre 10 e 14 anos. Na primeira fase, quando nós mostramos para eles que aquilo que era jogado fora podia se transformar, nós mostramos o processo todo desde o início, levamos o material até a escola. Uma das crianças me surpreendeu, porque depois de ensinar, ele brilhou os olhos e falou assim, vou te fazer uma surpresa. Eu não levei muito a sério, mas depois de terminado, eu recebi das mãos da mãe dessa criança, de 7 anos de idade, essa escultura. Depois de ter mostrado para ele que o lixo não é lixo, que a gente precisa simplesmente ter um pouco de boa vontade para transformar, que é uma das missões, uma missão importante, tanto da empresa Soma Ambiental quanto minha. As crianças me chamam de contadinha, porque eu sou contadora de histórias. A nossa missão é ver que a sustentabilidade é tão necessária em todos os lugares e que a gente pode mudar o mundo, a gente pode transformar. A criança mandou que a mãe dele me entregasse essa escultura que foi feita com arame, um pedacinho de madeira, saco de cimento e tinta. E o mais interessante é que ele disse assim, tia, eu agora posso ajudar a minha mãe, porque eu sei fazer esculturas, a gente não vai mais passar necessidade. E é aí que a gente percebe que a gente precisa só ter uma atitude mais simples que seja, e a gente planta boas sementes e simples ideias. E juntos a gente pode transformar, a gente pode modificar o mundo. E essa história tem outras que eu
posso contar para vocês, porque o nosso projeto não para aqui. A gente precisa continuar a ensinar para as crianças que o lixo não é lixo. Muito obrigada!